O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. 4 em cada 10 estudantes brasileiros não conseguem aprender o básico, o mínimo. O Brasil aparece entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. O Brasil não gasta pouco dinheiro com educação, gasta muito, gasta mais do que os países ricos. O Brasil também ficou bem abaixo da média, aqui no caso, atrás de todos os países avaliados na América do Sul. A mãe de um aluno da rede estadual de ensino denunciou uma doutrinação política ocorrida dentro da escola. Estudantes de universidades públicas de vários estados do Brasil denunciam perseguição ideológica. Gostaria agora de anunciar o novo lema do meu governo. Pátria Educadora. 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 Brasil, Pátria Educadora. Estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade. Os investigadores entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. Não passarão! Fascistas! Fascistas! Não passarão! Fascista! Fascista! Contra o fascismo da fachada da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Pouco antes do protesto no Rio, um incidente assustou quem assistia a uma aula pública sobre fascismo. Estamos nas ruas hoje para dizer que nós somos contra o fascismo. Where fascism is showing its claws. É preciso dizer o nome do fascismo. É preciso ver a cara do fascismo. Na verdade, os fascistas agora têm ganhado muita força pela consequência da falta de investimento na nossa educação. Quem não pula é fascista! Quem não pula é fascista! Estudantes, funcionários e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizaram um grande ato no centro de Porto Alegre contra o fascismo em defesa da democracia. Professores da universidade unidos para combater o fascismo no Brasil. Fascistas, comunistas, não passarão! Fascistas, comunistas, não passarão!
Os eventos narrados em um livro de história são sempre descritos através dos personagens, dos lugares e do tempo. Mas o que às vezes parece faltar é o contexto, o como e o porquê desses eventos terem acontecido. Por muitas vezes, as leis e ideias que regem as nossas vidas têm origens que desconhecemos. A educação obrigatória é uma das ideias que surgiram em um tempo distante, mas que afeta a vida de quase toda a população mundial. O Brasil não é uma exceção. A ideia de educação obrigatória virou lei no país desde a Constituição de 1934, e de lá para cá foi sendo expandida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que é dever do Estado garantir a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. A mesma lei garante que os pais têm a obrigação de matricular as crianças assim que completarem 4 anos de idade. De outro lado, a educação compulsória também significa a obrigação do governo em atender a população com instituições de ensino previamente autorizadas para esta competência. Esse tipo de legislação cria uma série de outras leis acessórias para garantir o funcionamento desse sistema educacional, desde o ensino básico até a pós-graduação. Profissionais da área são previamente qualificados por um certificado aprovado pelo Estado. Grades curriculares, livros didáticos e orçamentos são definidos pelos políticos e organizações encarregadas. Se hoje em dia esse é o padrão da nossa sociedade, nem sempre foi assim. Conhecer a origem dessa história é o primeiro passo para debatermos a nossa educação. Desde o início dos tempos, o homem se sente angustiado com as perguntas que parecem fundamentais para definir o significado da sua vida e dos seus objetivos. O que somos e onde estamos? A vontade de descobrir o mundo dá origem à palavra educação. Nascida na expressão latina ex dulcere, a palavra designa a jornada da nossa vida interior para a descoberta da realidade que nos cerca. Não há civilização conhecida que tenha deixado de tentar se educar, utilizando o conhecimento como motor de sua história, de seus sonhos, costumes e objetivos. Educar-se é a capacidade de herdar o conhecimento da humanidade e tentar levá-lo adiante. É uma complexa corrente onde, em cada elo, ajudamos a construir a visão de mundo que temos e a forma que entendemos a nossa própria vida. Nos tempos antigos, a educação nasceu para buscarmos o que é a verdade. Pense nessa pergunta e no impacto que a resposta dela pode ter. O certo e o errado, o bem e o mal, os valores, os objetivos e os costumes de um povo estão ancorados na compreensão que a civilização tem dessa pergunta. A Grécia Antiga forjou seu nome na história por desenvolver algumas das primeiras formas de perseguir a ideia de verdade. Foi no começo da filosofia que metodificamos o nosso desejo de conhecer. Criamos as primeiras escolas, onde aqueles que eram tidos como os grandes sábios guiavam seus alunos para serem capazes de perseguir essa ousada ideia: reconhecer a verdade. Se você pegar na Grécia Antiga, boa parte dos aristocratas preferia confiar a educação da criança aos cuidados de um tutor. É onde havia justamente um tutor que você reconhecia como uma pessoa sábia, ou como uma pessoa que tinha conhecimentos especiais. Então você vê o exemplo de Alexandre Magno, né? Seu pai podia colocar ele numa escola e podia contratar alguém. Ele preferia escolher o Aristóteles para ser o tutor. E provou ser muito acertada essa escolha. A filosofia, os pré-socráticos chamados, né, eles estavam muito apoiados pois em mitos, havia uma coisa muito mais supersticiosa, então havia um certo desprezo pela realidade e pela racionalidade. Então, de fato, chegam os grandes Sócrates, Platão, Aristóteles, que percebem que é possível, sim, pela nossa própria natureza, captar a verdade pela observação, que por trás, pois, de uma maçã que cai, tem algum causador por isso. Então, através dos princípios da causalidade, o princípio da não contradição e através desses princípios filosóficos, as pessoas começam a construir umas bases em que chegam, com certeza, a um primeiro princípio, a um primeiro movimento. É aí que começa a ciência. A ciência é a busca da verdade pelas causas. Eu não falei para vocês que a atividade contemplativa é o ápice da humanidade? O que é atividade contemplativa?
É atividade racional, é atividade de olhar para as coisas e desvendar as causas nas coisas, de buscar a teoria. Teoria em grego é visão, é buscar ver aquilo que está por trás das coisas. Por Aristóteles, nós amamos a perfeição e Deus é o exemplo de perfeição, Deus é o exemplo de vida racional plena. Então nós, por amar a Deus, nos dirigimos a Deus e nos aperfeiçoamos, nos aproximando da vida que Ele tem. Essa educação que a gente diz assim, não, eu tenho que estudar porque eu quero ser médico, advogado, administrador, psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. Não, isso aí já é uma coisa bastante nova, né? As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa e uma pessoa livre. E essa visão de liberdade é a função principal da educação desde a Grécia Antiga. Não só a liberdade, primeiro a liberdade interior, a liberdade civil, a liberdade social, a liberdade da própria família, da minha cidade e por aí afora. O uso da razão para descobrir o mundo foi a herança da Grécia Antiga para as nossas vidas. Do outro lado do mapa, uma civilização perseguiu objetivos semelhantes de outra forma. No lugar onde hoje abriga Israel, foi inaugurada uma diferente interpretação de como investigar a verdade que nos acompanha até os dias de hoje. Foi com o profeta Abraão que a primeira civilização com a crença em um único Deus foi construída. A verdade chegava ao povo através do profeta, que a recebia direto de Deus e desfrutava da confiança de seu povo para comunicá-la. As escrituras sagradas e os testemunhos envolvendo o profeta eram a verdade que deveria ser investigada e interpretada para ser posta em prática. Esse era o fundamento da civilização que pautou o início do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Ao longo do tempo, os métodos filosóficos da razão e os povos religiosos foram se encontrando, até se unificarem no alto da Idade Média, quando as obras gregas foram traduzidas e os métodos tidos como pagãos foram se reincorporando nas formas de estudo dos mosteiros e escolas da época. Quando é que vai surgir o diálogo direto? Quando os padres tiveram que dialogar com as comunidades e responder a perguntas delas. E aí isso foi sendo integrado. Aristóteles era visto como uma espécie de materialista impossível de entrosar com a revelação cristã. Até que vai chegar Boécio, que vai mostrar que Aristóteles é plenamente adaptável. Só que o cara, ele mostrou em alguns elementos do discurso também. Aí com São Tomás de Aquino, meu amigo, aí o Aristóteles passa a virar puseram uma batina no cara, né? Ele virou o padrão da parte racional da igreja. Então você tem uma visão mais de pensamento teórico e especulativo dos gregos e tem uma visão mais pragmática, administrativa e jurídica dos romanos. A união dessas duas coisas com o cristianismo é o Ocidente. Deu para entender? A busca pela verdade passou a ser o uso dos meios racionais para alcançar a melhor prática da vida boa anunciada pelo profeta. Foi nessa união que os métodos didáticos conhecidos como artes liberais foram desenvolvidos, um grupo de disciplinas para fornecer liberdade intelectual e espiritual para os indivíduos. As disciplinas eram divididas em 3 inferiores e 4 superiores. As inferiores eram gramática, para codificarmos o mundo que percebemos e comunicá-lo, dialética, para comparar as diferentes percepções e evoluir na busca pela verdade, e retórica, para expressarmos as nossas percepções e conclusões de forma persuasiva. As disciplinas superiores eram a arte de utilizar esse conhecimento nos aspectos externos ao homem, aritmética, para quantificarmos o mundo que conhecemos, geometria, para colocarmos as quantidades no espaço, a música, para encaixar os números no tempo, e a astronomia, para compreender a influência dos astros no espaço. Essa era a base lecionada nas instituições de ensino ocidentais que desenvolveram a civilização ao longo de um milênio inteiro, até o período cultural que costumamos dar o nome de Renascença. Essa base de ensino foi utilizada ao longo de toda a Idade Média. As instituições educacionais eram majoritariamente guiadas pela Igreja, diferente do ensino para o trabalho, que
que era guiado por mestres artesãos que ensinavam seus discípulos as técnicas de produção. Até aqui a educação não era universalizada e muito da vida de estudos era entendido como desnecessário para a maioria dos homens. É com Martinho Lutero que essa ideia mudaria para sempre. Pregadas na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses propostas por Martinho Lutero desafiavam a Igreja Católica Romana. Suas teses propunham uma discussão acadêmica sobre a autoridade do Papa e a venda de indulgências por membros da Igreja. Os Estados-nação que conhecemos hoje ainda não existiam, e a Europa era formada por centenas de pequenos reinos, ducados, principados e condados. E estes faziam parte de impérios maiores que se aglomeravam no guarda-chuva cultural da Igreja Católica Romana. O único fio condutor e a unção de tudo isso era dado pela Igreja Católica. Era a única coisa que juntava todos esses povos diversos e que ungia os proprietários de terra, que eram os duques e os príncipes. Qual era a contraposição? Você, como família reinante, você fazia um dote também para a igreja. Você tinha que doar um filho para a igreja, ou fazer dotes materiais, ou também jurar proteção em situações de guerra, obedecer também uma série de normas e bulas que vinham do Papa. Então você tinha uma troca ali. Caso contrário, ele estabelecia que, muito bem, olha, você resolveu se revoltar contra a igreja, você não está ungido pela igreja de ser o duque da sua região. Outros duques são legítimos de conclamar o seu território. Então defenda-se se você puder. Para disseminar suas ideias, Lutero traduz a Bíblia para o alemão falado pelo povo e se utiliza de um invento recente que estava mudando a história, a prensa de Gutenberg. Considerado o invento mais importante do segundo milênio, a prensa permitia a impressão de livros que antes só podiam ser copiados à mão. A Bíblia de Lutero agora circulava pela Europa na língua do povo, e não mais no latim falado apenas pelo clero. A Reforma Protestante havia começado. A nova doutrina pregava que a instituição católica não possuía poderes espirituais e defendia que a revelação da verdade não deveria mais passar pela Igreja Católica, mas ser entregue diretamente das Escrituras para todos os fiéis. A revolta protestante oferecia uma oportunidade para os reis e governantes quebrar a autoridade da Igreja Católica e aumentar o poder dos estados locais. Lutero, em nenhum momento, quis fazer uma religião universal e sequer uma religião, vamos chamar assim, nacional. O que Lutero buscou foi uma reforma dentro da Igreja, indo de encontro com a própria tradição romana. A reforma iniciada por Lutero tornou acessível a leitura da Bíblia, e dispensão da autoridade da Igreja permitiu que as pessoas tivessem sua própria interpretação, abrindo precedentes para que diversas ramificações do cristianismo surgissem nos anos seguintes. Agora, a influência da reforma, ela também não termina com Lutero, né? Aquilo é só o ponto inicial. Depois, os ventos da reforma se alastram principalmente até Genebra, né? Até Calvino, onde em 1554 ele funda a Academia de Genebra. Mas havia uma preocupação muito grande, tanto com a saúde espiritual, como também com a solidez educacional dos habitantes ali. Na busca de expandir as ideias protestantes, Lutero escreve uma carta para os governantes do Sacro Império Germânico, exigindo a criação de uma educação pública provida pelo Estado para progredir a reforma e disseminar a leitura da Bíblia sem o intermédio da Igreja. E é interessante que nessa carta ele diz assim, que eles estavam muito preocupados em fazer investimento em pontes, em estradas, em mosquetes, e eles deveriam empregar a maior parte desses valores não somente na educação de crianças, mas no incentivo a professores. Então nós vemos a preocupação de Lutero com ambas as pontas. Traduzido, isso quer dizer que ele tinha um interesse enorme na universalização do ensino. Como resultado das suas súplicas, no ano de 1524, o Estado germânico de Gotha funda a primeira escola pública moderna. E Lutero funda o Plano Escolar da Saxônia, que mais tarde tornou-se a inspiração do sistema de educação estatal para a maioria dos estados luteranos. O ensino compulsório logo se estendeu à França, Holanda e Nova Inglaterra. As escolas eram vistas como poderosas armas de guerra cultural para o enfrentamento político-religioso
das diferentes ramificações do cristianismo. O poder espiritual sofria uma transição de autoridade, da igreja para os governantes e líderes de diferentes revoltas, entendidos como autoridades ordenadas por Deus contra o Papa e o Imperador. A consequência foi o conflito religioso que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Com o término do enfrentamento, diversos governos estaduais se moveram para tornar obrigatório o comparecimento das crianças nas escolas, sob pena de multa e aprisionamento dos filhos. Foi o rei Frederico Guilherme da Prússia que inaugurou o primeiro sistema de educação nacional obrigatório da Europa, ordenando a frequência de todas as crianças nas escolas estatais. Quando você pega a Prússia, aí o negócio se transforma num ritmo, né? Ganha um ritmo industrial, se transforma em algo imenso. Então o professor tem que cuidar de dezenas e dezenas e dezenas de alunos, tem que dar conta de avaliações rigorosas. As escolas passam a fazer parte da política pública dos governos locais e a universalização do ensino começa a aparecer nas estratégias de governo. As escolas começavam a ser submetidas aos governos locais, mas os objetivos e métodos continuavam semelhantes aos anteriores. A vida intelectual buscava a verdade, e essa verdade eram as escrituras sagradas. É apenas no século XVI que esse cenário começa a mudar.